a tua palavra, a estudar a tua palavra, ó Pai, a transmitir a tua mensagem, ó Deus, que não seja nós, mas seja o teu Espírito Santo nos instruindo, nos ensinando e nos capacitando, ó Pai. Dai-nos sabedoria para compreender e praticar no dia a dia as tuas verdades, ó Pai, que nos conduzem à vida eterna. E é em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Então, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre frutos para o reino de Deus. Vamos iniciar lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 18. Que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o conhecimento, se fruto, o que é tanto esse ganhar frutos. Então, lá em Provérbios, para a gente compreender a ideia da mensagem, né? A gente está baseado em João capítulo 15, que vai falar da figueira. Em Provérbios capítulo 27, versículo 18, diz: o que trata da figueira, este comerá do seu fruto. Para a gente compreender isso, vamos lá para Lucas capítulo 6, onde Jesus fala algo para a gente sobre isso. No versículo 44, quando Jesus está explicando disso, que aquele que cuida da figueira comerá do seu fruto, quando a gente compreende essa questão do fruto, da figueira, da árvore, do que produz bom fruto, mau fruto, lá em Lucas capítulo 6, versículo do 43 ao 45. Todos os estudos de sábado aí a gente tem feito como que uma sequência, como que um andamento do entendimento, né? Na vez passada a gente esteve falando aí sobre prestar contas a Deus, sobre uma conversa de um relacionamento com Deus, onde Deus julgará tanto as obras boas quanto as más, né? Então, para a gente entender isso, Jesus fala assim, Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45. Jesus vem e fala assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco a árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros e nem abrolhos se dão uvas. Pois o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que Jesus sempre enfatizou: aquele que me ama, guardará a minha palavra. Então, sempre que a gente vai observar a palavra de Deus falando sobre o coração, porque a gente também aqui já teve um sábado que a gente falou sobre os 12 desígnios do coração do homem, que está lá no livro de Marcos, não vou lembrar o capítulo agora, mas a gente falou sobre 12 mensagens que Jesus deixou escrita ali para a gente, sobre 12 desígnios que dominam o coração do homem e cabe ao homem dominar. Né? Porque a boca sempre vai falar do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de Deus, confessaremos sim Deus como único e verdadeiro, Senhor Jesus Cristo como o enviado dele, né? E será Senhor e Salvador e Redentor de nossas vidas. Porque tudo está no nosso confessar, né, Lorena? Isso. Lorena, o que você me diria sobre fruto? Sobre fruto, eu creio que é uma consequência, né? O fruto, ele é depois que você lança a semente, que você rega, que você cuida dela, é a consequência daquele teu bom cuidado, né? Se você cuidar bem daquela árvore, se você cuidar bem daquela semente, você vai ter bons frutos, frutos saborosos, né? Se você deixar de lado, se você deixar sem cuidado algum, consequentemente vai ter ervas daninhas que vão sugar as proteínas, os nutrientes, vão sugar tudo dela, e ela vai se tornar uma árvore fraca com frutos mirrados, né? Eu penso assim. Você lê para mim, Lorena, Mateus capítulo 3, versículo 8, para a gente entender um pouquinho do que você falou aí. Por que a gente tem que entender sobre o fruto? Por que a gente tem que entender o que a Lorena vai ler ali? Mateus 3:8. Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Por que será isso? O que você me diria, Lorena, sobre isso daí, para que a gente esteja transmitindo
para os irmãos que estão nos acompanhando ou para aqueles que posteriormente vêm assistir esse vídeo, o que você diria para nós sobre essa informação? Porque a gente leu a sabedoria, né? A gente leu um conhecimento bíblico referente a um versículo, a um capítulo, referente à Bíblia Sagrada, né? Uma instrução que Deus nos deu. Só que para isso a gente tem que também trabalhar o nosso intelecto, né? Porque amarás a Deus com todo o vosso entendimento. Então a gente tem que entender o que está acontecendo. Por quê? Devemos dar frutos de arrependimento, que mostre o arrependimento. Eu creio que desde o princípio, né, nós somos corrompidos pelo pecado, né? Então, querendo ou não, né, a gente deve se arrepender, porque a gente não é 100% santo, né? A gente é dominado também de uma certa forma, né? A nossa carne quer se dominar pelo pecado, né? Então, a gente tem o nosso lado espiritual, o lado do Espírito Santo tocando em nosso espírito, para nos convencer para se arrepender, né? Então aqui a gente viu o entendimento segundo a tua interpretação, certo? Sim. Agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre o que Mateus capítulo 3, versículo 8 diz, deem fruto que mostre arrependimento. Uhum. Para quem está anotando, né, para quem faz as suas anotações, lá em Efésios capítulo 5, do versículo 8 ao 10, vai falar o porquê dar esses frutos de arrependimento. Porque daí a palavra vem assim, porque outra hora vós eram trevas, porém agora que tem o conhecimento, né, que tem o Espírito Santo que nos convence, agora, porém, sois luz no Senhor, vírgula, então andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Por isso que Jesus afirmou, né, eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. É só conhecendo o caminho que eu ando por uma pura verdade para chegar nesta vida. Então, o que mais que nos diz? Aí vem o versículo 10 dizendo a importância desse fruto de arrependimento, dizendo assim, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, por que dar frutos de arrependimento? Para que a gente entenda a questão que o fruto lhe é importante. E o tema do estudo de hoje seria frutos para o reino de Deus, né? Frutos para o reino de Deus. Você abre, Lorena, para mim, em Oséias, capítulo 10, versículo 12 e 13. Então, o que a gente se pergunta é, o que é fruto? Fruto é ganhar almas? O que você diria, Lorena? É só ganhar almas? É ganhar almas? Não é ganhar almas ou não é só ganhar almas? Eu creio que o fruto, ele é realmente uma consequência, né? Você lança a semente, né? E essa semente, essa árvore, ela vai crescer e ali dar frutos. Tem que cuidar para que realmente aquela árvore permaneça e dê frutos, né? Mas também tem aquele lado, né? De você dar um bom testemunho no seu dia a dia, você vai estar produzindo frutos bons, né? Que aquela pessoa vai olhar em você e vai ver frutos formosos, vai ver Jesus em você, né? Então, se eu ganhar uma alma para Deus, se eu ir lá conversar com alguém e aquela pessoa ouvir, o Espírito Santo convencer ela se render aos pés de Jesus, é um fruto. Isso. Se eu testemunhar a palavra de Deus, vivendo e praticando de acordo com o que Deus quer para o agradar, como a gente leu ali, é um fruto. Isso. E tem mais um fruto que a Bíblia diz. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz assim, por meio de Jesus, o Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto dos nossos lábios, quando confessam o seu nome. Então aí entra a importância da nossa adoração, não só no jeito de viver, mostrando diferença, mostrando arrependimento. Não é só o fruto no ganhando almas, ide e pregai o evangelho que Jesus diz em Marcos 15:16. Então, o outro fruto que nós devemos fazer, devemos ter, é, pelo nome de Jesus, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, adorando, glorificando, buscando, entoando. Por isso que o Salmo 149, versículo 6, diz, rendei graças a Deus, né? Estejam nas vossas gargantas cânticos espirituais a Deus.
Por isso que o salmista vem nos informando que nos nossos lábios, na nossa garganta, é para estar cânticos espirituais. O livro de Tiago, quando a gente está lendo ele, ele diz, se estiver triste, ore, se estiver alegre, cante hinos. Por quê? Porque é um fruto dos nossos lábios, né? É a nossa boca confessando que o nosso coração vai estar cheio, o que a gente começou a ler lá no início, no Lucas capítulo 6, versículo 45, dizia, né? Porque o homem vai falar, a boca vai confessar o que o coração estiver cheio. Então a gente compreende que o fruto é ganhar alma, é viver de acordo com o que Deus quer e é prontificar com os nossos lábios cânticos a Deus, né? Adoração a Deus, confessando a Deus, fazendo sacrifícios de louvor a Deus. O salmista Davi, no Salmo 51, se não me engano, diz lá que Deus não quer sacrifício de bodes, não quer oferendas disso e daquilo, ele quer sacrifícios de louvores. Então a gente precisa adorar mais. Por isso que a única coisa que Deus procura é verdadeiros adoradores. É aquele que vive adorando, é aquele que anda adorando, é aquele que vai dormir adorando, é aquele que levanta cedo adorando, porque levanta cedo já sabendo que hoje é mais um dia, é mais uma oportunidade para mim viver diferente, como Ruth, né? Com Noemi ali, tiveram uma vivência totalmente diferente, a gente não vê em momento nenhum, biblicamente, nos versículos, nos livros lá de capítulos lá, uma falando para a outra sobre o seu Deus ou não. A gente só vê que a vivência de uma influenciou tanto a outra que ela chegou, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, e aonde você morrer, se Deus assim quiser, ali também morrerei. Então a gente vê assim que o viver é tão quanto importante o falar, se não mais, né? Porque às vezes eu falo de algo que eu não consigo praticar e o meu testemunho cai por terra. Aí vem a grande importância de meu coração estar sempre cheio da palavra de Deus. Por isso Jesus sempre frisava, aquele que me ama, guardará a minha palavra, e eu e o Pai viremos a ele, e nele habitaremos. E por isso que o apóstolo Paulo sempre vinha pregando, né? Quando a gente lê o texto, parece que está falando hoje com a gente, não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Então é um momento assim da gente refletir. Estamos produzindo os frutos para o reino de Deus? Até porque eu creio que Deus nos observa assim e vê, você está ligado em mim, né, totalmente, né? Porque se a gente estiver ligado na videira verdadeira, né, os nossos frutos têm que ser frutos bons, né? Por isso que nós temos também o Espírito Santo em nós, né? Nós darmos mais atenção ao Espírito Santo, né, para realmente a gente estar produzindo frutos bons, né? Se você estiver produzindo frutos maus, talvez você esteja não esteja tão ligado na videira verdadeira, né? Talvez você já esteja ali sendo atraído pelas plantas daninhas em volta, pelas ervas daninhas, talvez já esteja sugando as suas forças e você esteja se desfalecendo e dando mais importância a outras coisas, né? Então, para a gente entender um pouquinho, Lorena, o que acontece com quem dá bom fruto? Quem é o verdadeiro discípulo de Jesus? Porque a gente vê em João, capítulo 8, versículo 30 a 31 ali, a gente vê Jesus falando que aquele que guarda a sua palavra, este é o discípulo dele. Só que será que se eu só guardar a palavra para mim, eu sou o discípulo de Cristo? Eu creio que não basta só guardar, né? Você tem que praticar, né? Não ser apenas ouvinte e sim praticante, né, da palavra. Então, é você demonstrar com a tua própria vida que você serve a Deus. Será? Veja para mim João capítulo 15, versículo 8, que é aquele texto da figueira que Jesus fala, né? Que é onde a gente se baseou para iniciar o estudo, só que a gente leu lá em Provérbios 27 e 18, falando que quem cuida da figueira comerá do seu fruto. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, realmente, Lorena, não precisamos apenas guardar a palavra, devemos guardá-la e necessitamos praticá-la, para que gere fruto, e este fruto glorifique a Deus. Nisto se arremete ao que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 16, né? Ele fala ao povo, viu, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que estes homens glorifiquem ao vosso Deus, ao vosso Pai que está nos céus, glorifiquem a Ele.
Então é o nosso testemunho, muitas vezes, que vai fazer com que os homens, as pessoas lá de fora, que ainda não conhecem, que ainda não se achegaram ao reino, que ainda não aceitaram o convite, que ainda não entenderam que Deus chamou a todos, que Deus amou o mundo e todas elas estão nesse mundo que Deus amou, e daí Deus pegou o seu único filho e deu para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. As pessoas olhassem e falassem assim: nossa, mudou realmente de vida, graças a Deus. E comecem a glorificar a Deus pela vida daquele que elas conheceram. Porque hoje a gente vê muitos testemunhos, né? Pessoas saíram das drogas e hoje têm uma vida diferente. Pessoas saíram do mundo e hoje têm uma vida diferente. Pessoas saíram daquelas vidas totalmente erradas que a gente entende, né, como forma de viver, e hoje estão num caminho diferente, vivendo de forma diferente, vivendo para Deus e não para o mundo mais. Aí Jesus vem e fala o quê? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai, que nós demos muitos frutos, né? Nisto é glorificado meu Pai. Às vezes a gente vem na igreja e acha que se a gente conseguir cantar aquele louvor assim, de coração, Deus vai ser glorificado. Mas não é só isso. É muito mais, ou adorar a Deus é muito mais do que entrar na igreja e cantar um louvor. É muito mais do que estar na casa e cantar um louvor. Adorar a Deus é um estilo de vida. É uma prática que deve ser comum, não cotidiano, né? Não habitual. Eu estou acostumado a adorar. Não, tem que todo dia se renovar o nosso pensamento. O Romanos capítulo 12, ele diz, né? Não vos conformeis com esse mundo. O que é? Nós passarmos a tomar atitudes como a igreja tomava nos princípios. Quando a gente começa a ler o livro de Atos ali, né? Com a formação ali, a gente começa a ver que eles se levantavam realmente para orar, para buscar a Deus, para falar com Deus. Só que ali a gente aprende algo muito diferente e muito importante, né? Porque vamos dizer assim, não fugindo aqui do contexto, mas vamos entender quando a igreja orava por Pedro, que Pedro estava preso. Eles oravam esperando o sobrenatural, mas de forma natural, porque quando o sobrenatural veio, eles acharam que era normal, né? Quando Pedro bate na porta lá, abre a porta, olha e volta para trás e fala, viu, o anjo de Pedro estava ali, mas era Pedro que estava ali, era o resultado da oração. Então a gente deve sempre orar esperando o sobrenatural, mesmo no mundo natural, mas aguardando ele. Porque a fé é esperar as coisas que não se veem. E quando acontecer, é não duvidar, né? Não duvidando. O Tiago capítulo 1, versículo 5 diz, todo aquele que tem sede de sabedoria, peça a Deus, porém peça com fé e não duvidando, né? Eu preciso deixar o hábito de fumar de lado, o hábito de falar dos outros de lado, o hábito de viver errado de lado. Eu preciso trabalhar direito na empresa, porque a Bíblia diz também sobre o trabalho, né? Trabalhar para Deus, né? Trabalhar para os homens como se fosse para Deus. A gente deve ter sempre em mente que a gente está aqui na Terra como um mundo passageiro. O livro de Efésios, capítulo 2, diz que aqui é um lugar passageiro. Ou então a gente crê na Bíblia, ou a gente não crê. Crê numa palavra ou outra, não vai fazer diferença na nossa vida. A gente vai viver aquela vida que a gente vai dizer que é cristã e não vai ter revolução, né? Não vai ter acontecimento, não vai ter a mão de Deus ali operando, mostrando que Ele está conosco. E a gente não precisa mostrar que Deus está conosco, a gente precisa viver a palavra e a restante é com Ele, né? Ele ensinou para nós, buscai o reino dos céus, a sua justiça e as demais coisas, Ele acrescentará. Então eu não preciso correr atrás disso, não preciso correr atrás daquilo. Eu só preciso compreender que eu faço parte de um povo que recebeu uma promessa, eu faço parte de um povo que o próprio Deus habita no meio deles, habita neles e está com eles. Eu faço parte de um povo que pode falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará e não me faltará, né? Eu posso, que nem hoje a Cláudia esteve falando no programa dela, né, o programa da Claudinha, ela falou lá sobre o Salmo 91. É importante a gente entender que nós que somos povos de Deus, que somos hoje um povo chamado por povo de Deus, temos que viver o que a Cláudia falou hoje cedo no programa dela. O Salmo 91. Nós temos que tomar posse da palavra. E não apenas recitar ela porque conhecemos. Não apenas falar ela porque já lemos, temos o conhecimento da letra e sabemos o que está escrito, mas falar com fé. Que é o que Abraão fez, né? Sai da tua terra, vai para onde eu vou te mostrar. Abraão simplesmente pegou e saiu, não perguntou, viu, mas é ali, é lá ou é onde?
Ele vai para onde eu vou te mostrar. Ele entendeu tão bem que quando ele chega lá naquela passagem que a gente já citou aqui também, que falta terra para os animais dele, de Ló, ele chega para Ló e fala, viu, escolhe para onde você quer ir, se é para a direita ou para a esquerda, que se for para a direita eu vou para a esquerda, se for para a esquerda eu vou para a direita. Por quê? Porque eu tenho a bênção de Deus. Não é a terra que vai me mudar, é eu que vou chegar na terra e a terra vai ser mudada porque eu sou abençoado. Eu tenho promessas de Deus na minha vida, eu tenho uma aliança com o Deus vivo. Né? A gente falou aqui também sobre Davi, né? É reconhecer que eu tenho uma aliança com Deus e viver a minha vida pela fé. A gente falou de um estudo aqui sobre andar por vista ou por fé. Lembra? A gente falou lá de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 lá. Devemos andar por fé e não por vista. Se fosse para andar por vista, Deus falava, viu, Abraão, sai da tua terra e vai ali para aquele monte que eu vou te mostrar agora aqui, você já vai direto nele. Então a gente precisa entender. E o que acontece então, Lorena, se quem produz fruto, que nem você leu em João 15:8, é o verdadeiro discípulo de Jesus? O que acontece com quem dá bons frutos? Eu creio que se cumpre a palavra, né? Que diz, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Né? Então eu creio que todo olho irá ver quem serve a Deus e quem não serve, justamente pelos seus frutos, né? É claro quando nós vemos Deus agindo na vida de uma pessoa, né? Quando a pessoa vivia de uma maneira e quando ela se conserta em Cristo, né? Deus estende as suas mãos e abençoa aquela vida, né? É um modo de nós glorificarmos a Deus, né? Porque vê o agir e o sobrenatural de Deus, o que para os olhos humanos é impossível, né? É impossível uma pessoa sair das drogas, se curar totalmente. É impossível aquela pessoa que vive uma vida torta, né, se endireitar e servir a Deus e querer ter uma família. Né? Então, quando a gente vê realmente algo que para os olhos humanos é impossível ver as mãos de Deus, né, é um modo de glorificar a Deus. E o que acontece com essas pessoas que têm essa mudança tão grande? Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim, para você que está anotando, né, porque se você está com o seu papel, com a sua caneta aí, anota, para você ler depois, para você ter um entendimento que o Espírito Santo vai te dar, você vai compreender melhor, né, para você rever os versículos que a gente cita aqui, porque a gente está totalmente embasado na palavra. Se a gente errar em alguma coisa do nosso próprio entendimento, não da palavra de Deus, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Então, se eu vivia nas drogas e hoje eu entendi a palavra de Deus e aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, compreendi que Deus me amou e deu o seu único filho por mim, né? Que o sangue de Cristo verteu na cruz do Calvário por minha vida também, que Jesus ora em João 17, né? Ele fala que ele está orando por aqueles que estão lá e por aqueles que ainda viriam a crer no seu nome. Se eu entendo que essa mudança aconteceu, o Espírito Santo passou a habitar em mim, porque Efésios 1,13 diz, ouvindo alguém porventura o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foi selado com o Espírito. É a hora que o Espírito começa a agir. E aí entra João 16,8, que Jesus explica que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Por que primeiro é do pecado? Porque eu preciso me libertar daquela vida. Então, se eu vivia nas drogas, hoje onde o Espírito habita, a liberdade, eu não sou mais escravo das drogas. Por isso que João, capítulo 8, versículo 32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é conhecer a palavra, é conhecer a Jesus, porque Jesus é uma pessoa, ele falou, eu sou a verdade. Se fosse a palavra, era para aprender a palavra. Por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 19, 20, 21 e 22 diz, praticai a palavra, não sejam somente ouvintes. Então, se é para conhecer, aí voltamos a João, capítulo 8, versículo 36, que diz, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Então, eu vivia nas drogas, hoje não vivo mais. E onde o Espírito habita, ali é a liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Como que aconteceu para o Espírito vir habitar? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem quer? O próprio diabo, a cobra, a serpente, Satanás, como queira. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse
A luz. Qual luz? A luz que a gente vai fazer brilhar depois quando a gente tem o entendimento. A luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente não está ensinando algo nosso. A gente está ensinando o que a palavra de Deus diz que todo mundo pode ler na casa, né? Todo mundo pode ler. O que acontece quando a gente lê, aprende e conhece a Jesus? Aí a gente começa a dar bons frutos. Mas o que acontece com a gente quando a gente começa a dar bons frutos? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Como assim? Antes eu vivia nas drogas e tinha uma vida perdida, parada, e que não desenvolvia. Eu achava que eu era feliz. Hoje, sem as drogas, eu vejo que eu realmente sou feliz. E a minha luz passa a brilhar. Porque quem habita em mim é o Espírito de Deus, né? E Jesus falou: aquele que me ama guardará a minha palavra. Então eu e o Pai viremos a ele e nele faremos morada. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz que dali por diante passou Jesus a pregar e ser luz, dizendo: arrependei-vos porque chegado o reino dos céus. E hoje a gente fala de frutos para o reino dos céus, o reino de Deus. E o que acontece então quando a gente dá frutos? Quando a gente tem esses bons frutos para apresentar, para que o povo glorifique a Deus. O que acontece? Acontece assim, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 até o 10, do 7 até o 10, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Qual tesouro que nós temos no vaso de barro? Eu creio que é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que nos traz o quê? Conhecimento, porque em João capítulo 14, versículo 26, Jesus diz assim: e o Espírito Santo, o Consolador, quando vier, vos ensinará e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, porque agora não podeis suportar. Então, quando a gente precisa, o Espírito Santo nos ajuda. Ele é o ajudador. Quando a gente necessita, ele nos consola, porque ele é o consolador. E o que nós temos? Esse conhecimento do que o Espírito Santo faz, do que o Espírito Santo opera, nós temos em nós, que somos os vasos de barro ali, porque Deus é o oleiro, né? E o que acontece? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por isso que Jesus, em Mateus 22, 29, diz: errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Porque quando a gente está lá no mundo, lá, todo mundo tem um palpite: não, Deus fez isso, não, Deus fez aquilo, não, Deus quer isso para você, não, Deus quer aquilo para você, foi Deus que permitiu, foi Deus que fez, foi Deus que isso. E quando a gente começa a ler a palavra, a gente vê que nem tudo é do jeito que está sendo falado. Nem tudo é do jeito que tem sido dito. E aí a gente passa a ter um tesouro realmente valioso, né? Porque a palavra de Deus é comparada a ouro e prata, né? O livro de Provérbios, capítulo 3, diz para nós que é para procurarmos com a sabedoria de Deus como se procura prata e ouro. É cavando, é procurando, é persistindo. E o que esse tesouro faz em nós? Do 8 ao 10. Como qualquer pessoa do mundo, nós cristãos, nós conhecedores da palavra, nós que somos separados, escolhidos, chamados, porque todo mundo é, só basta a gente aceitar, né? Jesus fala: eu vos escolhi a vós outros. Então, quando nós, que assim como qualquer outra pessoa, é atribulada, nós que temos esse conhecimento, esse tesouro em vasos de barro, não ficamos angustiados quando estamos sendo atribulados. Quando nós ficamos perplexos, nós não ficamos desanimados. É o que a palavra diz aí no versículo 8, não é? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, você que vai acompanhar, você que vai dar uma pesquisada aí, leia lá: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Somos perplexos, porém não desanimados. Por que será que nós não somos angustiados? Que nós não somos desanimados? Porque o Espírito Santo está ali habitando, né? Trabalhando, né? O que mais? No versículo 9,
somos perseguidos muitas vezes, né? No trabalho, na vizinhança, né? Na família, em algum lugar a gente é perseguido, mas não desamparado. Deus está sempre conosco. Aí chega um momento que a gente vê que a gente está passando por atribulações, que a gente está passando por momentos difíceis, que a gente está sendo perseguido, que a gente vem sendo desamparados, a gente vem sendo abatidos, mas daí vem o versículo 9 e diz, pode passar por tudo isso, mas não é destruído, porque o Espírito Santo está ali. Somos templos de Deus. E o que, que acontece quando a gente passa por tudo isso e essas coisas não nos atingem? O versículo 10. Nós sempre levamos no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nós, no nosso corpo. Que é o que Atos, capítulo 3, versículo 23 diz, que foi pelo poder de Deus que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que ele dizia, a minha vida ninguém toma, eu mesmo a dou, porque posso dar e posso tomá-la. Tenho poder para isso. Né? Então a gente compreende o que, que acontece com quem dá bons frutos, é isso daí. E essa informação aí que está no 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 10. E o que, que acontece então, Lorena? Será que o fruto nos impede de entrar no reino de Deus? Ele dificulta a nossa entrada ou o nosso acesso ao reino? O que, que você me diria? Eu creio que até mesmo a palavra fala a respeito disso, quanto aos frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito Santo, que nada mais é do que a demonstração do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, com atitudes que condizem o Evangelho, né? Eu creio que se a gente fizer tudo torto, no caso, vivendo, como diz na palavra em Gálatas, as obras da carne e não as obras do Espírito, você não entrará no reino dos céus, né? Como muito está especificado até em Apocalipse, algumas obras da carne. Se você faz isso, então você não entrará no reino dos céus, né? E você testemunhar com a sua vida, né, os frutos do Espírito, se você tem uma dificuldade até mesmo, como o domínio próprio, longanimidade, benignidade, você não consegue ser manso, você tem certas dificuldades, ore, peça a Deus, né? Porque o Espírito Santo está dentro de você, né? Então você tem que deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Você tem que ter autocontrole, né? Essa é uma coisa que impacta muito lá fora, né? Porque muitos ambientes, né, que dá aquele impasse de brigas, de discussões, momentos difíceis, nesses momentos de impacto que as pessoas veem a glória de Deus. Olha, teria tudo para aquela pessoa perder o controle e ela conseguiu se controlar. É o que é realmente a luz em meio ao mundo, a luz em meio às trevas, né? Cristo vive em nós, né? Então a gente tem que deixar realmente transparecer isso, e transparece isso através dos frutos do Espírito, né? Então a gente observa assim isso que você falou, Lorena, que até você citou já hoje, em Malaquias 3,18, vai falar lá sobre, assim Deus vai mostrar a diferença do justo e do perverso, do que serve e do que não serve a Deus, né? O que, que acontece com quem serve a Deus? Quem serve a Deus, ele tem a luz do conhecimento da glória de Cristo, que é o que a gente leu lá em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 9, ali do versículo 8. Então, ele tem a luz do conhecimento da glória de Cristo. Conhecimento que nos diferencia do mundo. Por isso Jesus falou assim, brilhe, pois, a vossa luz diante do mundo, diante dos homens. O que, que essa luz faz? Ela nos faz brilhar a luz do Cristo, porque nós não temos luz própria, nós refletimos, né? Alguém habita em nós e nós refletimos a sua luz em meio à crise, em meio à tribulação, em meio quando estamos abatidos, quando estamos angustiados. E o que, que a gente precisa entender? Se estamos então falando de reino, não dizemos sobre este mundo. Por quê? Se você está anotando aí ou está acompanhando, abra comigo então lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Para a gente entender o porquê que a gente, toda segunda-feira no Café com Bíblia a gente frisa, estuda a palavra, lê a palavra. Todo sábado na Escola de Sabedoria a gente fala sobre ler a palavra, né? Todo culto é falado da palavra. Tudo gera através da palavra, que a palavra de Deus vai nos produzir luz, vai nos ensinar a dar frutos, vai nos ensinar o caminho.
Então, quando a gente observa 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Está sendo trazida a nós esta revelação. Como assim? Você abre para mim aí, Lorena, que você está acompanhando aí, em João, o Evangelho, lá o quarto Evangelho, João, capítulo 5, versículo 39. Só para a gente entender esse versículo aqui. João 5,39. Isso. Examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus está falando ali com os fariseus. Ele diz assim: examinai as Escrituras, porque vocês julgam que nas Escrituras contém a vida eterna. E daí ele afirma: e elas testificam de mim. Contudo, vocês, observando as Escrituras, conhecendo as Escrituras, não querem vir a mim para ter a vida eterna. E o que traz a vida eterna? Que ele está dizendo ali? As Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E daí aqui, no versículo 13 de 1 Pedro capítulo 1, ele diz: porque cingindo o vosso entendimento, trabalhando o entendimento, compreendendo, né? Está sendo concedido a nós, se nós estivermos sóbrios e esperando inteiramente na graça, né, e no amor de Cristo, estará sendo trazida ao nosso coração a revelação de Jesus. Está sendo demonstrada a nós a vida dele. E o que acontece? Acontece conosco que é assim o versículo 14. Como filhos da obediência, por estarmos aprendendo a revelação de Cristo e vivendo como Ele quer, como é a palavra de Deus, somos como filhos da obediência. Nós não nos amoldamos às paixões que tínhamos anteriormente. Aí vem o testemunho, né? Aí vem o que eu falei sobre a vida que eu tinha antes e a vida que eu tenho agora, a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. O versículo 14 diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo o que é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Por isso que a minha vida muda, por isso que o meu testemunho se diferencia. Por isso que então hoje eu passo a gerar frutos para o reino de Deus. Por isso que fica a pergunta: será que o reino de Deus, se eu não tiver frutos a apresentar, esses frutos impedem o meu acesso? Impedem a minha entrada? Dificulta esse trajeto? Porque a gente deve se perguntar. O que acontece? A gente vai ler aí até o 21 aí do 1 Pedro. Aí no versículo 16 ele diz assim: porque está escrito, sede santos, porque vosso Pai é santo. Aonde que está escrito? Está escrito em Levítico, capítulo 19, versículo 2. Levítico, capítulo 11, versículo 45. Sede santos, porque vosso Pai é santo. Aonde que está escrito mais? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Como é a palavra de Deus, está se referindo a próprio, né? Aí no versículo 17 ele diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Não é o que a gente leu em Lucas capítulo 6, versículo 44? Que uma boa árvore não dá um mau fruto e uma má árvore não dá um fruto bom? E cada um será julgado segundo o seu fruto? Porque a boca fala do que o coração está cheio? É o que Pedro está nos comunicando aqui. Por que isso? Observe bem o versículo 17, que eu falei para nós aqui no início, que aqui, essa terra em que vivemos hoje, esse mundo, é passageiro, né? Por quê? Aí o versículo 17 diz, eu vou reler o texto, porque a gente vai observando ele por partes, né? Então, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga as obras segundo cada um,
portai-vos com temor durante o tempo da peregrinação. O que quer dizer isso, Lorena? Eu vejo assim, você viver aqui na Terra tendo um respeito a Deus, respeitando Deus como teu Pai, como seu provedor, respeitando Deus como soberano que Ele é, né? E como eu falei, eu tinha até comentado na outra aula passada, né? No estudo passado, que nós não podemos esquecer que Ele é um Deus justo, né? E a gente deve viver em conforme a vontade dEle, né? Se assim devemos, como foi na aula passada também, né? Sobre viver na vontade de Deus, né? Então, viver com temor, respeitando a Deus. E na palavra diz, né, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Você resistir fugir da aparência do pecado. Você resistir às tentações do diabo. Se você vê que aquilo é suscetível a você cair, então você fugir daquilo, né? Você deve ser o quê? Astuto como uma cobra, né? Prudente, né? Você deve observar o perigo de longe, né? E saber escapar dele, né? E essas artimanhas que o Espírito Santo nos capacita, né? Ele nos dá, olha, cuidado ali, não vá ali, porque sabe que a gente tem, você é suscetível a alguma coisa, né? Deus conhece, Ele esquadrinha o teu coração, Ele sabe tudo sobre a tua vida, né? E Ele sabe, digamos assim, para um homem, né? Para um homem passa uma mulher bonita ali. Eu não vou olhar para mim não pecar, porque se eu pecar no pensamento, já estou adulterando com ela para aqueles que são casados, né? Então, você fugir daquilo que te faz pecar, né? Você resistir ao diabo, que ele vai fugir de você. Quando você vê, você venceu mais uma batalha na tua vida, né? Porque a nossa vida cristã é de batalha em batalha, né? Nós somos uma guerra dentro de nós, né? A guerra da nossa carne, que são os prazeres da carne que nós devemos resistir lutando contra aquilo que o Espírito Santo nos alimenta em nosso espírito, né? Nos fortalecendo sempre, né? Por isso que sempre é frisado aqui, para a gente ler a palavra, para meditar, porque a gente precisa se alimentar, a gente precisa se fortalecer para poder resistir às tentações, para poder realmente dar um bom testemunho, para realmente a gente poder apresentar a Deus os bons frutos, né? Porque é isso que vale a nossa vida cristã, né? Você poder apresentar bons frutos. E o que seria peregrinação, o termo? Peregrinar é caminhar, né? É você andar, no caso, andar na terra, né? Aonde você estiver, né? Como, digamos, Abraão peregrinou na terra de Canaã. Abraão andou, né? Naquele tempo o povo era nômade, né? Então, eles não tinham parada, eles caminhavam, eles andavam por vários lugares. Mas hoje, né, peregrinamos, né, aqui na terra, andamos, caminhamos aqui na terra. Na esperança de morar com Deus. Exatamente. Então, o versículo 18, daí já vem falando assim, ó. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fomos resgatados, mas pelo precioso sangue, como que de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Versículo 20, vem dizendo assim, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. 21, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Mas como que a gente entende tudo isso? Por que frutos? Por que viver diferente? Aí você volta comigo aí no versículo 3, do mesmo capítulo 1, de 1 Pedro. E aí você vai entender assim o versículo dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imerecível, reservada na onde? Nos céus. Por isso que o texto lá na frente vai falar da peregrinação aqui na terra. Então, se é uma viva esperança, uma herança incorruptível, sem mácula, imerecível,
reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. O que acontece então a partir de agora? Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, o que está dizendo aqui? Que é necessário a gente ser tentado, a gente ser provado, para a gente perseverar, para a gente aprender a persistir, para a gente compreender com o nosso entendimento que Deus é maior, né? Tem uma passagem na Bíblia, só não fugindo de novo do assunto, mas entrando aqui para entender essa questão de perseverar, lá em 2 Reis, até eu acabei descobrindo esse texto, né? Não descobrindo porque ele não estava escondido, mas eu não tinha percebido ainda, eu percebi ele na leitura do pastor Romeu Júnior, que ele faz todo dia lá, lendo a Bíblia em um ano. Quando a gente passou pelo livro de 2 Reis, eu percebi um texto lá que o povo lá o povo de Deus, ele estava para ser cercado, né? Ele estava para ser rodeado lá. E naquele tempo quem estava atuando era Eliseu. E os homens chegam e Eliseu ora e Deus fere a visão dos homens. E como os homens estavam pressionando, tentando levar o povo de Deus cativo, Eliseu ora a Deus, Deus fere a visão deles, e Eliseu, que era para ser a presa, vira o guia deles. E leva eles para dentro do reino, alimenta tudo, e eles estavam num momento de crise. Eles estavam passando por um processo onde a fase econômica estava devastada, onde a questão de alimentos estava bem relativa, né? Os mais ricos naquele tempo podiam conseguir comprar uma cabeça de jumento e fezes de pombo, a alto custo. Daí você pensa, o que a população mais pobre estava ingerindo? Está lá no próprio livro dizendo. Se a gente for olhar, o jumento não era para eles comerem, mas eles estavam comendo. Até tem uma passagem que fala assim que o rei que governava naquele tempo queria tanto matar Eliseu que ele está passando pelo reino e tinha uma mulher em cima do muro e ela grita, ó rei, julga a minha causa. E ele fala, mas se Deus não julga a tua causa, quem sou eu? Né? E daí de repente a mulher fala assim, é que tratamos com a minha vizinha que hoje comeríamos o meu filho para saciar a nossa fome e amanhã comeríamos o filho dela. E então comemos o meu filho. E quando chegou o dia, ela escondeu o dela. Então a gente vê ali uma grande crise, né? Não só emocional, não só financeira, não só aquela crise que a gente conhece, mas uma crise realmente afundada na alma das pessoas. Né? E daí quando chega no alojamento, aquele povo volta lá, vê que tinha ainda abundância, eles cercam a cidade, né? Não tem movimento, aí entra totalmente a crise financeira ali, acontece esse episódio aí que a cabeça de gado é consumida, a cabeça de jumento é consumida, as fezes de pombo é consumida. Aí a gente começa a entender ali que Eliseu fica cercado. É dentro do quase do todo o mesmo contexto ali, e Eliseu está com o seu servo Geazi, né? E ele ora a Deus. Porque Geazi sai lá fora e fala, meu Senhor, estamos cercados. E Eliseu, com tamanha fé e persistência, que nem está escrito aqui no versículo 6, exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Só que ainda assim é para você saber em quem você está, porque o versículo 7 diz, uma vez confirmado o valor da vossa fé, mais preciosa, muito mais do que o ouro perecível é essa fé, depois dela ser provada. O que Eliseu fez? Ele fala assim, maior é o que está conosco do que o braço da carne. E ele faz uma segunda oração e ele diz assim para Deus que Deus permitisse que Geazi, ou Geazi, não sei como pronuncia exatamente o nome do rapaz, mas Deus permitisse que os olhos espirituais dele fossem abertos. E manda ele para fora de novo, e ele sai lá fora e ele olha, o acampamento de Eliseu estava cercado de carros e cavaleiros de fogo. Era o exército de Deus protegendo ele. Então a gente vê aqui que vale muito mais a gente saber quem é o nosso Deus aí, vem eu aprender, praticar, não só ouvir, mas desenvolver o ato de praticar a palavra de Deus, exercendo sempre a nossa fé, né? Mas voltando aqui para o contexto, a gente vai para o versículo
7, lendo ele inteiro agora, então, dizendo assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, só para você ter a noção lá de 2 Reis, depois dá uma lidinha lá, a gente volta agora para 1 Pedro e diz: muito mais preciosa é a fé do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, quando a gente coloca a nossa fé em prática. O que que acontece? Aí entra o versículo 8. A quem não havendo visto, há mais. A gente não viu a Jesus. A gente ouviu sobre Jesus. A gente leu sobre Jesus. A gente creu em Jesus. Então, em quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Então a gente entende a questão do fruto, né? Que a nossa fé deve estar em prática, para que gere esse fruto quando confessarmos, né? A Deus como único e verdadeiro, a Jesus como seu enviado, a que glorifiquemos a Deus com nossos cânticos em nossos lábios, por meio de Jesus Cristo, né? Que esse Deus não faz acepção de pessoas, que na nossa vivência, nas nossas atitudes, tenhamos escolhas sábias, né? Do que iremos fazer, do que iremos falar, do que iremos pronunciar, de como anunciaremos o reino de Deus. Porque falando em reino, falando em terra, falando em peregrinação, falando em terra vinda, onde habitaremos nos céus com Deus, como lemos lá no versículo 4 e 5 de 1 Pedro, a gente compreende o que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 diz, que somos como embaixadores de Deus aqui na terra. Que quando falamos, é como se o próprio Deus exortasse. Por isso que almas se achegam a Deus. Porque aí nós, como instrumentos, como vasos de barro, cheios do conhecimento e do poder de Deus, saímos, vivemos, pronunciamos, e o Espírito Santo é quem age na outra pessoa. Por isso que o versículo lá de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9, versículo 6 diz: para que vejam o poder de Deus e não nós. Porque nós não temos nada, né? Nós temos um tesouro e nós somos o vaso de barro e esse tesouro está bem guardado, né? Porque a gente compreendeu a revelação de Cristo. E aí o que que acontece então? O que tem a ver isso? Agora a gente vai para 2 Pedro, capítulo 1, já estamos encerrando, nosso tempo já está dando aí. Em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 11. O que que acontece então? O que tem a ver os frutos, o jeito de viver e a entrada no reino de Deus? Sabia que os frutos podem impedir a nossa entrada no reino de Deus? Olha o que que diz em 1 Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, agora a segunda, a gente estava lá em primeira, agora em 2 Pedro, capítulo 1, diz assim do versículo 3 até o 11 a gente vai ler. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O que será que o texto está falando? Como que isso chegou a nós? Como que isso foi doado a nós? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. É aí que a gente deve entender sempre que nós temos a promessa de Deus na nossa vida, que nós temos aliança com esse Deus, para que por elas nos tornemos co-participantes da natureza divina. Por isso que lá um pouquinho atrás aqui a gente leu o texto em 1 Pedro, né? Sede santos, porque eu sou santo. A gente leu isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Sede santos, porque eu sou santo. Nisso, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4 diz: pelas quais nos têm sido doadas todas as promessas, e muito grandes e preciosas promessas, para que por elas sejamos co-participantes da natureza divina. Ah, mas vamos ser divinos agora? Não. Somos co-participantes da natureza divina, porque Deus habita em nós. Como que acontece? Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso que a velha vida já não me interessa mais. A partir de agora é o Espírito Santo quem, em meu espírito, confirma que sou filho de Deus e vai conduzir a minha vida. Como?
Versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, e a virtude com a virtude, o conhecimento. E com o conhecimento, o domínio próprio, e com o domínio próprio, a perseverança, e com a perseverança, a piedade, e com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Agora vem a questão dos frutos para o reino de Deus. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, então não pode apenas existir, mas tem que ser gradual o aumento disso daí, né? Tem que ter uma elevação nos níveis de como eu tenho sido diligente, como eu tenho tido fé, de como eu tenho sido virtuoso, de como eu tenho tido conhecimento, de como eu tenho praticado o domínio próprio, de como eu tenho sido perseverante, de como eu tenho sido piedoso e como eu tenho praticado a fraternidade. Isso aí tem que ter níveis na minha vida, tem que ser aumentado, não pode baixar. Porque daí o versículo 8 diz, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais, o quê? Inativos ou infrutuosos no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Mas o que acontece? Versículo 9. Porque aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, está se iludindo, voando só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outra hora. Aí vem o versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. E agora, o versículo 11 diz assim, pois desta maneira é que será amplamente suprida o quê? A entrada A no reino. entrada no reino de Deus. O que? Se eu tiver os frutos, então? Sim. Então a gente aprende que produzindo frutos para o reino de Deus, desta maneira, o versículo 11 de 2 Pedro capítulo 1, desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. O que a gente aprende, irmãos? Que Pedro ele fala assim, o último versículo que vamos ler, só para a gente entender a questão de persistir lendo a Bíblia, persistir participando e acompanhando os estudos da igreja, persistir acompanhando os cultos, estando presente na palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. O que acontece? 2 Pedro capítulo 3, do versículo 14 ao 18, ele diz o porquê estudar a palavra. No 14 ele diz assim, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, por serdes achados por ele em paz, sem máculas e irrepreensível. E tende por salvação a longanimidade no nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada a ele. Aí vem o versículo 16, Pedro diz assim, ó, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, e não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Mas antes, crescei na graça e no conhecimento de Jesus, o Cristo, nosso Salvador, pois a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então hoje a gente encerra aí, né, Lorena, mais um estudo da Escola de Sabedoria, né? Mais um momento aí que a gente teve estudando e aprendendo sobre a importância de produzir frutos para entrar no reino. E entendendo que sem frutos a entrada fica dificultosa, né? Fica difícil o acesso, biblicamente falando, né? A gente leu os versículos, compreendeu a mensagem e basta interpretar de maneira correta. Só para a gente finalizar aqui em Marcos capítulo 4, versículo 14,
vai dizer lá para nós, lá a passagem do semeador, a parábola do semeador. Não vamos falar dela. Só a mensagem dela que diz assim: temos que ser diferente. Eu coloquei aqui para nós entendermos que fruto é mudança de vida. Tendo uma vida centrada em Cristo, uma vida onde morremos para nós e vivemos para Cristo, né? Ou seja, para que Cristo viva em nós, entendemos que o que semeia, semeia a palavra. Os outros são os que recebem a semente, lá no mundo entre os espinhos, ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e os enganos da riqueza e das ambições e de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e tornam a pessoa infrutífera. O mundo oferece muito mais, mas a palavra renova, transforma e nós devemos praticá-la. E então geraremos frutos. Então a gente deixa aí a mensagem para você, que você leia, que você busque a direção de Deus, que você veja o Espírito Santo te ensinando, te capacitando, te fazendo lembrar, né? E que você gere frutos. Que você tenha frutos a apresentar. Pregando, vivendo, cantando, louvando, adorando, como você viu, as formas que a gente viu aqui na Bíblia. E eu te convido nesse momento a agradecer a Deus agora pelo conhecimento, né, que foi explanado para nós aí através da palavra de Deus, que você faça depois aí um rascunho aí, né, fazendo os pontos mais importantes da palavra que você conseguiu entender, e que você seja muito abençoado. Eu te convido agora a curvar a tua cabeça e fazer uma oração agradecendo a Deus. Vou pedir para a Lorena que ela faça a oração encerrando, e a gente finaliza aqui mais um sábado na presença de Deus, né? Mais um sábado da Escola de Sabedoria, e até mais. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por este momento de estarmos em comunhão com o Senhor, de ouvirmos e aprendermos mais da sua palavra. Peço, Senhor, que o Senhor nos ajude e nos fortaleça em tua presença, nos conceda bom ânimo para prosseguir, nos conceda uma excelente noite e um despertar alegre e abençoado. Que possamos juntos estar amanhã, Senhor, muitos assistindo, outros presentes no culto, mas estando sempre, Senhor Jesus, voltado ao Senhor, adorando e exaltando o teu santo nome. É o que nós pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite, irmãos.